Olá, pessoal. Aqui é a professora Josiane Oliveira e estou aqui para falar para vocês sobre o fluxograma. Entre tantas técnicas existentes de mapeamento de processos, o fluxograma é considerado uma das mais importantes, porque ela mapeia o processo desde o início até o seu final, tanto processos simples como processos mais complexos. Mas o que compreende a fluxogramação de processos? Inicialmente, você precisa ter o domínio das técnicas de análise de processo. Você já tem em sua mente o processo do início ao fim. Depois, o domínio das técnicas de elaboração de fluxograma. Como elaborar um fluxograma? Como utilizar os símbolos representando cada passo a passo do fluxograma. E, por último, o uso de ferramentas da tecnologia da informação, os softwares, que vai lhe possibilitar a construção de um fluxograma e, ao mesmo tempo, você está modelando esse fluxograma de acordo às necessidades que vão surgindo. Dentre esses softwares, você poderá estar utilizando o próprio PowerPoint, o Word, o Excel, entre outros que estão disponíveis gratuitamente na internet. Djalma Ascensão nos traz um conceito que diz que o fluxograma é uma técnica de representação gráfica que se utiliza de símbolos previamente convencionados, permitindo a descrição clara e precisa do fluxo, ou sequência de um processo, bem como sua análise e redesenho. Então, é você representar através de símbolos, mostrando todo um passo a passo de atividades que são desenvolvidas desde o início até a finalização de um processo em estudo ou da construção de um processo. O fluxograma pode ser representado em duas fases, na fase as-is e na fase to be. A fase as-is, você representa o fluxograma demonstrando como ele está. Você vai mapear um processo existente, um processo que já é implantado, que já é desenvolvido, certo? Em uma empresa, em uma indústria, em qualquer tipo de organização. E a fase to be é você redesenhar o processo. Como deve ser esse processo? É você pegar um processo que já é desenvolvido e você redesenhar esse processo, demonstrando, apresentando melhorias que possam vir a surgir de acordo evidências de algum gargalo que você vai encontrar durante o estudo de um mapeamento de processo já existente. Apresento aqui um modelo de fluxograma de um delivery de comida japonesa. É um modelo simples para que vocês compreendam qual o passo a passo em desenvolver um fluxograma de processos. Aqui eu utilizei 3 gabaritos, são gabaritos que estão retratando as operações no fluxo do processo, onde nós temos a fórmula oval. Essa fórmula oval representa o início e a finalização de um processo. Nós temos aí os retângulos, que representam o passo a passo do processo, as operações que são desenvolvidas, e um losango, que representa a decisão, o sim ou não. Nós temos aí o início, o atendente vai atender o telefone, vai anotar o pedido e entregar para o sushi man vai preparar o prato solicitado, vai entregar ao motoboy, o motoboy chega ao endereço do cliente, o cliente está em casa, se o cliente está em casa, sim, entrega e cobra, e retorna, volta para o restaurante. Se o cliente não está em casa, o motoboy volta para o restaurante. Mas aí nós podemos pensar e trazer outras possibilidades para que esse processo não pare por aí e que esse não tenha um novo direcionamento para o motoboy. Então, pense, reflita e veja se você consegue encontrar uma outra alternativa para esse fluxograma de processo. Vários aspectos no fluxo de um processo poderão ser representados através de um fluxograma. Primeiro,
Quais operações são realizadas? Onde as operações são realizadas? Em quais locais? Quem as executa? Quais são as entradas e saídas? Qual o fluxo das informações que eu necessito? Quais os recursos empregados no processo? Recursos financeiros, recursos humanos, recursos materiais. Quais são os recursos que são empregados? Recursos tecnológicos. Quais os custos parciais e totais? Qual o volume de trabalho? E qual o tempo de execução, tanto parcial quanto total, na realização de um determinado processo? As principais vantagens em utilizar um fluxograma são: primeiro, o fluxograma nos permite a descrever qualquer tipo de processo, desde os mais simples aos mais complexos. Permite uma visão ampla de todo o processo que está sendo executado, desenvolvido. Descreve o funcionamento de todos os componentes do processo. Possibilita ainda a verificação de maneira clara e precisa das falhas de funcionamento, dos gargalos, da duplicidade de procedimentos e de outros problemas oriundos do processo em estudo. Não permite a dupla interpretação, graças à padronização dos símbolos que são utilizados. Cada símbolo está representando aí um tipo de ação. Possibilita a análise e a proposição de modificações, visando a melhoria do processo. E ainda permite fácil atualização. Como eu relatei anteriormente, o fluxograma ele é construído através de símbolos. E cada símbolo tem o seu significado. Aí vocês observam, a primeira coluna tem o desenho do símbolo, na segunda coluna o significado, na terceira tem mais uma representação do símbolo e na quarta os significados dessas representações. Então, através dessas figuras é construído um fluxograma, um estilo de fluxograma e é apresentado. Eu apresento aqui um modelo de fluxograma de um processo de venda. Nós percebemos aí o início, receber o cliente, atender seus pedidos e criar novos impulsos de compra. Os pedidos foram atendidos, aí vem a decisão, sim ou não. Se os pedidos foram atendidos, efetuar a venda, encaminhar o cliente para a realização do pagamento. O cliente vai pagar com dinheiro, com cartão, crediário, vê aí encaminhar para o caixa e finaliza a venda. Se não, entrar em contato com o fornecedor e solicitar o produto. Se por acaso o cliente não foi atendido, o pedido do cliente não foi atendido de acordo à inexistência do produto na loja. Mas aí fica a interrogação. Esse fluxograma deve parar por aí? Ou nós devemos conversar com o cliente, convencer ele a fazer a compra do produto de acordo à possibilidade de receber esse produto do fabricante, do fornecedor? O que é que você acha? Fica a interrogação, né? Quais são outras alternativas que podem ser inseridas nesse fluxograma para dar andamento ao processo de venda? Tipos de fluxograma. Aqui estão representados dois tipos de fluxograma, o linear e o funcional. O linear, ele é um diagrama que exibe a sequência de trabalho passo a passo, compondo assim o processo, desde o início à finalização. Então, é uma sequência direta. Essa ferramenta ajuda a identificar os retrabalhos, as redundâncias ou etapas desnecessárias. Já o funcional difere do linear no que se refere à maneira de representar graficamente as áreas envolvidas no processo. Este tipo de fluxograma ele é estudado área por área separadamente. Então, elas são apresentadas em colunas e permite visão clara e precisa de tudo o que acontece em uma determinada área. Aqui está o exemplo dos dois tipos de fluxograma, o linear e o funcional. O linear ele é desenhado através
de uma sequência direta. Já o funcional perpassa por algumas áreas, tá? Ele é representado através de algumas áreas, o que é realizado em cada área. Aqui estão as técnicas de desenho de fluxograma. A técnica manual, que você poderá estar desenvolvendo através dessa régua que contém gabaritos. Cada gabarito desse representa um passo a passo do fluxo da atividade, do fluxo do processo, e com o uso das tecnologias digitais, onde vários aplicativos te permitem essa construção desse fluxograma e te possibilita também estar atualizando de acordo às suas necessidades, porque nós sabemos que o fluxograma ele é construído, mas que de acordo à análise do processo existem as necessidades de alteração. E com as ferramentas digitais, você vai ter essa possibilidade. É isso aí, galera. Desejo muito sucesso na construção do fluxograma de vocês. Espero que vocês tenham aprendido e qualquer dúvida, estou à disposição.